canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e trabalho e atuo na área de políticas sobre drogas, principalmente na questão das políticas públicas. E aqui a intenção desse canal é conversar com várias pessoas com experiências das mais diversas, que atuam também na questão da política sobre drogas, principalmente na questão, claro, tanto da dependência química, do uso abusivo e assim por diante. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é muito minha amiga também, que é a Gislaine Kroll, que é psicóloga. Boa noite a todos. Tudo bem? Quanto tempo? Como vai? Estamos aqui no isolamento da pandemia, ela em Campinas, eu em São Paulo, mas sempre conversando, né? Você sugeriu um tema e eu falei para você falar do tema também, então eu quero que você fale da sua experiência e você fale também do tema que a gente está propondo aqui conversar com o nosso pessoal aqui no canal. Bom, a ideia é eu falar um pouco de uma relação complexa, afetiva, que eu me refiro a uma relação do sujeito com as substâncias psicoativas, né? Essa foi uma ideia que me veio partindo do princípio de algumas experiências que foram surgindo ao longo tanto da minha vida pessoal, né, tanto da minha vida profissional. Então, eu acho que foi um encontro, esse tema, com algo que eu buscaria dar algum sentido ou ter uma compreensão melhor. Eu acho que ela não é baseada em nenhum conceito teórico, de fato. São as experiências mesmo. Eu acho que tem muito a ver com a relação do próprio sujeito com o mundo, né? A relação do sujeito com a descoberta da sua relação com o outro, né? Eu acho que tudo se dá por descobertas de afeto e por descobertas de lutos que também nós vivemos ao longo da nossa relação com o mundo. Então, são prazerosas e são dolorosas, né? Dessa forma, eu fui tentando entender qual era o papel que a substância psicoativa, aí partindo de uma experiência pessoal, né, qual era o papel que a substância psicoativa trazia na vida do indivíduo desde um momento, e isso é muito subjetivo, porque cada qual tem a sua história de relação, de contexto que foi instituído e do contexto que ele foi um instituinte, né, que ele construiu com o mundo. Mas partindo dessa ideia, eu fui tentando ter uma compreensão das diferentes fases da relação do sujeito com a substância. Então, partindo da fase da adolescência, da fase da descoberta, da curiosidade, da ou euforia, da busca, né? Da euforia, da liberdade, da liberdade que muitas vezes, muitas vezes até de forma equivocada, essa busca de liberdade com conceito equivocado, muitas vezes, e aonde a substância foi fazendo parte como um dos elementos de relação dessa vida do sujeito com o mundo, né? De entender um pouco essa relação complexa, mas que era de afetividade, porque existia confiança, né? Existia confiança. Porque se nós pensarmos, né, que cada qual pode ou não ter uma relação com a substância ao longo da tua história, né, também podemos pensar que cada qual vai atribuir os diferentes sentidos dessa relação, né, as diferentes fases que o sujeito vai encontrando nessa relação afetiva e de segurança equivocada, ou que por algum momento pode ser realmente ofertada, porque a substância ela vai ocupar os diferentes papéis na vida do indivíduo, ela tem uma funcionalidade. Eu acho que é disso, né, que eu gosto de pensar, né, qual que é a função naquele momento, né, quando eu vejo um usuário em uma relação com a substância, na qual ele mesmo não consegue identificar se está numa fase recreativa, se está numa fase de prejuízo,
porque para ele a atribuição de sentido é diferente da do outro, né? Então a gente começa a entender, olhando de fora, que é algo complexo, porque o que é prazeroso e o que pode, de fato, promover uma sensação de liberdade, ao mesmo tempo, ela pode estar te conduzindo para uma relação de um problema agudo. Você falou uma coisa que uma vez eu escutei isso de um usuário lá na Cracolândia, e ele estava com um caderno, né? Aquelas situações que a gente está passando na rua e para, aborda e começa a falar. E ele estava com um caderno, e o caderno dele, que inclusive gerou depois até o nome da nossa pesquisa lá que eu fiz com a professora Clarice, chamada Ondas, né? As ondas do perfil da Cracolândia, gerou até o nome Onda por causa dessa historinha. Mas nesse caderno que ele tinha um formato de ondas, né? Assim, desenhando umas ondas e vários pontos do momento baixo, momento alto, e ele contando assim para a gente, falar assim, olha, eu sei que momento que eu tenho minhas recaídas, eu sei que momento que eu venho parar aqui. E aí ele fala dos momentos traumáticos que ele passou na vida, então perdas, a separação da mulher, depois a morte da mãe, depois a perda do emprego, e aí ele foi contando em formato de ondas que momento que ele sentia que a recaída ia acontecer para ele, que aconteceu para ele. Então era uma coisa meio que passada, né? E foi interessante porque é esse reconhecimento, né? Isso que você está dizendo, é o reconhecer o que de fato a substância promove ou provoca, ou de fato a substância causa na sua vida, né? E tem um pouco a ver com essa relação, eu vou chamar de ondas, porque eu me remeteu a essa história das ondas, mas tanto por momentos bons, você pode ter o processo da relação com a substância, como também momentos ruins, né? Então seria os momentos mais depressivos, os momentos mais traumáticos da vida, né? E acho que esse alerta é importante, é perceber em que momento que você está. Aquela coisa que a pessoa fala, eu estou angustiado, deprimido, eu vou beber para chorar minhas mágoas, né? Então, que momento você está percebendo que você está, de fato, sendo levado a esse processo, né, do consumo? Exato. Eu falei bastante, Exato. mas é porque que você me fez lembrar um pouco essa história que tem tudo a ver com o que você está dizendo aqui, né? Eu acho que é bem nessa linha mesmo. Acho que você conseguiu ter essa reflexão de uma forma muito íntima sua, pela experiência que você teve, né, junto com esse usuário que você teve contato, mas partindo daí, dessa ideia, né, de que, ao mesmo tempo que é claro que é prazeroso, porque se não fosse, não se existia o segundo contato, né? Se fosse algo terrível, não se existia o segundo contato depois de uma experiência. Poucas vezes ocorre de não ter, porque não há uma identificação, né? Mas o próprio sistema nervoso central, ele condiciona a uma outra dosagem, né? E ele vai condicionando para que você sinta aquele prazer inicial com outras dosagens, aumentando, e nós sabemos disso, as doses, justamente para aquele barato inicial poder novamente ser sentido, né? Então essa relação vai se estabelecendo e vai também, de alguma forma, modificando, alterando e prejudicando o seu estado de percepção, né? De percepção de você e de você com o mundo, porque ela vai, a substância, ocupando um espaço significativo, porque ela é um elemento diante de todos os outros que estão ali acontecendo o tempo todo na vida do indivíduo. Sim, sim. Por que me veio essa vontade de estudar um pouco, né, essa relação de afetividade, né, esse lugar que a substância acaba ocupando, né, nessa relação complexa com o indivíduo, mas que ele acaba tendo como uma grande parceria. Eu acho que também justifica um pouco essa terminologia complexa afetiva, porque há uma vinculação de confiança no sentido de que eu com ela dou conta daquilo que talvez sem ela esteja difícil de dar. Tá. Né? Então, partindo daí também dessa reflexão, pensar nos serviços que estão disponíveis, né, nos diferentes estágios desse cuidado.
né? Então, da mesma forma que a gente pensa nessa relação conflituosa de prazer, né? E de perda, né? De alegria e de solidão. Ao mesmo tempo, a gente pensar que os espaços de cuidado e tratamento, de atenção a essa população, seja na diferente relação que ele esteja com a substância, tem que estar disponível, né, para quando ele procura esse cuidado, para quando ele identifica que está sendo um fator dificultador. Como se fosse uma questão de compensação, né? Ele precisa ser recompensado de outras formas, com outros estímulos, que se identifique também que a substância não... Na conversa que a gente teve, eu tive agora com o Lucas, era um pouco isso, né? Quando o Lucas falou, olha, eu não uso, não é porque é uma questão moral, eu não uso porque eu não sinto a necessidade de usar a partir do momento que eu tenho outras relações, outros valores que são mais caros e mais importantes para mim do que a própria droga. Eu não preciso mais, eu não sinto necessidade dela. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está dizendo, né? Que é o rompimento desse afeto, né? Ao meu ver, né, e eu acho que os estudos falam um pouco disso, ou não deveria, né, acontecer, é a substância ser a norteadora do indivíduo. A substância não pode representar o indivíduo. Sim. O indivíduo, ele é uma estrutura. Sim. A substância é um elemento que ele buscou fora. Sim. A estrutura dele enquanto indivíduo, ela é muito maior. Então, quando isso deveria ser, né? Deveria ser. Até mesmo achar a substância como substituto. Exato. Né? Quando isso acaba tendo, né, um estágio de uma instalação de ordem aguda, né, por vários estágios de cronificação que foram se dando, sem talvez um olhar que o sujeito admitisse em relação a um cuidado, ou que se identificasse com um cuidado, e a cronificação levando esse sujeito para um estado agudo da dependência, faz com que a substância seja o elemento norteador. Com o aprimoramento do trabalho terapêutico, né, o trabalho clínico, as pessoas conseguem, de fato, chegar nesse momento e falar, pô, não é isso, né? Eu não deixo mais a droga me dominar. Esse fato, ele acontece? Eu penso que cada qual vai conseguir, em determinado momento, ter uma compreensão melhor dessa relação com a substância, que é a qual eu denomino dessa relação complexa afetiva, né? Eu acho que o indivíduo, acho que a grande sacada, né, um momento que seria muito importante na vida do usuário, é ele ter minimamente uma compreensão do papel que a substância está ocupando na vida dele, né? Ou seja, quando nós falamos inicialmente, que nós sabemos, e a literatura fala, desse prazer que a substância promove, e que depois o uso por outras dosagens passa a ser necessário para aliviar a dor, né? Esse é um processo que envolve uma série de relação do sujeito intrapessoal, dele com ele, né? Então, é um processo que entre a vida dele com a sociedade e entre a relação dele com a substância, é conflituosa e é árduo. É um processo árduo. Então, alcançando a abstinência ou tendo uma compreensão mínima, né, de que ele precisa tomar cuidados para não permitir que a substância seja a norteadora, eu acho que o sujeito tem que ter uma compreensão de como que ele está conduzindo a relação dele com a vida, com as atividades que ele se propõe a querer fazer enquanto cidadão, enquanto sujeito. Eu acho que você trouxe aí uns elementos bem diferentes, né, de uma reflexão com mais profundidade, né, sobre de que dependente, de que usuário nós estamos falando e que conceitos a gente tem que pensar quando observa, né, quando olha isso. Eu te agradeço muito, né, por esse momento, com essa troca, né, compartilhar
essa tua reflexão para o grupo, né, aqui para o nosso canal. Dessa troca, com um prazer, desejo muito sucesso. Você é sempre muito inteira em tudo que se prontifica a fazer dentro das políticas públicas, né, que eu acompanho o seu trabalho, sei do seu engajamento, né, e sou realmente uma fã, viu? Não só eu, né, você tem vários seguidores aí dentro do seu engajamento profissional, você é muito querida. Né? Obrigada, então, mas... eu tenho aqui brevemente, né? Aliás, eu gostaria também de dizer que foi uma grande oportunidade que tive de poder estar atuante, né, dentro da rede RAPS aqui da capital, né, do estado de São Paulo, por conta do que o programa Recomeço conseguiu alcançar, trazendo o alinhamento de diferentes equipamentos nas diferentes instâncias de cuidado do sujeito, principalmente voltado à população em situação de rua. Então, eu queria só deixar um adendo aqui do meu agradecimento. Eu consegui estar atuante em 2 momentos, em 2 equipamentos distintos. Então, foi muito importante poder acompanhar, né, a circularidade de um sujeito que chega para um serviço, né, e que consegue sair do serviço do Estado numa condição que é dele por direito, exercendo a sua cidadania. Então, eu gostaria de deixar aqui esse breve depoimento sobre. Tá, muito bem. Né? E você ia fazer uma leitura para a gente também, que você falou. É rápida, sim. Tá. Vamos lá, é uma reflexão, né? No final, eu falo do autor. Há multidões em mim. Na mesa da minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos eles. Há um velho, uma criança, um sábio, um tolo. Você nunca saberá com quem está sentado, ou quanto tempo permanecerá com cada um de mim. Mas prometo que se nos sentarmos na mesa nesse ritual sagrado, eu lhe entregarei ao menos um dos tantos que sou, e correrei o risco de estarmos juntos no mesmo plano. Ouse conquistar a ti mesmo. Muitos referem essa citação a Nietzsche, e muitos dizem ser de um autor anônimo. De certa forma, eu acho que ele deixa essa mensagem, né? Existem multidões em nós. Nós estamos num processo transitório o tempo todo, né? Então, nós vamos nos descobrindo nessa relação com o outro, com o mundo e com os elementos continuadamente, né? Então, eu penso que é uma reflexão bem bacana de nós termos em relação à relação do sujeito com a droga, em relação do sujeito com os serviços, em relação do sujeito com o mundo. Acho que muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, gente, por essa nossa conversa. Pessoal, espero que vocês tenham adorado, como eu adorei a conversa com a Gislene aqui no nosso canal, Droga Sociedade. Peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, divulguem, deixem seus comentários também. É importante para nós esse feedback, é importante que vocês coloquem as opiniões, as considerações de vocês, tá bom? Aguardo vocês nas próximas nossas conversas. Teremos aqui sempre, toda semana, um convidado especial, trazendo o assunto, a reflexão, esses momentos de debates, esses momentos de troca de experiências, de colaboração. É um canal despretensioso, mas que traz um propósito de trazer a informação e colaborar com a sociedade. Uma sociedade mais justa, mais equânime, uma sociedade mais saudável, né, que a gente entenda o mundo das drogas também, tá bom? Gislene, muito obrigado. Até os nossos próximos encontros, presencialmente, espero, em breve. Um beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada mesmo.